gente! Tudo bem? Dando continuidade ao nosso tema Guerra Fria, que misericórdia! Esse já é o parte 27, não tô brincando, é o parte 3 de Guerra Fria, que vai render mais um pouquinho. E hoje nós vamos estudar Revolução Cubana. Muito bem, gente, lembre-se, Guerra Fria não foi aquele confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas os países ao qual eles recrutavam, apoiavam, talvez role um conflito básico. Nós vimos Guerra da Coreia, que está tenso até hoje, e hoje é a Revolução Cubana. Se você não viu o vídeo sobre Guerra da Coreia, eu vou deixar o link aí para você, tá? Na descrição do vídeo. Então agora vamos ao nosso tema, Revolução Cubana, linda e bela. Vamos lá. Desde 1898, Cuba se tornou independente da Espanha com a ajuda dos Estados Unidos. Mas lembre-se, gente, que os Estados Unidos, ele não é bonzinho a ponto de vou ajudar só porque eu quero te ajudar, porque eu sou um país bom, sem querer nada em troca. Não. Ele vai ajudar porque ele tinha interesse naquela região. Tanto que ele vai libertar Cuba da Espanha, mas ele vai ficar ali, tendo um domínio e explorando aquele local que para ele era interessante. E entre 1956 e 1959, uma guerrilha liderada por um cara chamado Fidel Castro e um outro carinha chamado Ernesto Che Guevara vai ocorrer em Cuba, E eles vão derrubar o governo do presidente, que era um ditador chamado Fulgêncio Batista. E o Ernesto Che Guevara e o Fidel Castro, galera, vão tocar o terror e vão conseguir assumir o poder de Cuba. E eles vão querer coisas que vai causar um rebuliço nos Estados Unidos. Eles assumem o poder e eles fazem reforma agrária, distribuição para todo mundo igualmente, vão nacionalizar empresas estrangeiras, inclusive empresas americanas. Aí começa o auê de Cuba e Estados Unidos. Por quê? Quando eles nacionalizam empresas estrangeiras, incluindo empresas americanas, os Estados Unidos vão perder grana. Então os Estados Unidos imediatamente vão fazer alguma coisa para reverter esta situação. Porque o que eles não podem ficar é sem grana, bufunfa, faz-me rir. Então o Ernesto Che Guevara, e o Fidel Castro vão fazer isso aí, assumiram o poder em Cuba e estão tocando o rebuliço. O que acontece pós isso? Os Estados Unidos vão tentar uma reação. Muitos cubanos que não apoiavam o governo de Fidel, que estão nos Estados Unidos, junto com o governo de Washington, vão organizar uma invasão à Baía dos Portos em Cuba. Só que essa invasão dá errado. E essa tentativa de invasão, que foi um fracasso, vai causar ainda mais uma tensão, um clima super estranho entre Cuba e Estados Unidos. Piora toda a situação. O que acontece? A União Soviética, que até agora não estava sendo falada neste vídeo, entra na história agora. A União Soviética, percebendo o clima de tensão entre Cuba e Estados Unidos, vai fazer o quê? Cuba, amiga, senta aqui. Senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu botar uns mísseis aí, apontado em direção aos Estados Unidos. Não tem nada demais. Só uns mísseizinhos assim, para enfeitar o local. A União Soviética vai fazer isso. Vai começar uma relação comercial com Cuba e vai colocar ali em Cuba mísseis, em direção ao território americano. Coisa básica. E esse período, galera, foi o período muito tenso da Guerra Fria. Na verdade, foi o período mais tenso da Guerra Fria, onde os países realmente acharam que fosse começar ali uma nova guerra, que fosse haver um confronto, porque era míssil de Cuba em direção aos Estados Unidos, e os Estados Unidos também tinha míssil da Turquia apontado em direção à União Soviética. Então, qualquer coisinha poderia começar a guerra. Ainda bem que esses países pensaram bastante antes de tomar qualquer decisão. O que acontece? Quando a União Soviética coloca esses mísseis lá em Cuba, no mesmo ano, os Estados Unidos, eles vão decretar o bloqueio econômico total de Cuba e também vão expulsar Cuba da Organização dos Estados Americanos e exigem a retirada desses mísseis do território cubano. A crise dos mísseis, como ficou conhecido esse período, dos mísseis da União Soviética em território cubano, que vai ser chamada desse jeito, ela vai durar 13 dias. Foi 13 dias de tensão, galera. 13 dias que tava todo mundo assim, ferrou. Vai dar merda. Mas ainda bem que não ocorreu nada.
E a ONU, né, vai entrar nessa história, vai falar, calma aí, galera, cheguei, hein? Eu sou do grupo do Deixa Disso, calma, vamos, tá, resolver esta situação. Então, a ONU, tá, vai, né, ter uma tretinha básica lá com a União Soviética, mas vai convencer a União Soviética de retirar esses mísseis de território cubano. Porém, a União Soviética só faz isso se os Estados Unidos retirarem aqueles mísseis que eles tinham lá na Turquia, né, voltados em direção à União Soviética. Lembra disso? Que a União Soviética coloca, né, os mísseis em Cuba, porque os Estados Unidos também tinha na Turquia em direção a ela. Então, a União Soviética diz, tá, beleza, eu vou retirar os mísseis de Cuba, mas os Estados Unidos também tem que tirar o que está na Turquia apontado para o meu território. Olha como é a treta do se ele faz, eu faço também. Isso continua, né? O regime em Cuba vai ser regime socialista, né? Bem parecido com o da União Soviética. E algumas coisas, né, mudam em Cuba depois que começa esse regime. Por exemplo, né, ele vai universalizar o ensino, vai reduzir a mortalidade infantil, o desemprego, porém na indústria nada foi incrementado. Né? Na política foi implantado, como eu já disse, um regime nos modelos soviéticos com um único partido, o Partido Comunista, que é assim até hoje lá. A economia cubana, ela vai sofrer com o bloqueio econômico que os Estados Unidos faz, porque os Estados Unidos também vai bloquear, criar sanções, sabe, para que outros países não comercializem com Cuba, como se fossem umas punições para quem comercializasse com Cuba. Então, Cuba fica bem ilhada realmente no seu comércio internacional. Né? Com isso tudo, Cuba vai se aproximar de quem? Da União Soviética. Óbvio, né? Se você é inimigo do meu inimigo, você é meu amigo. E é isso que acontece, né? Só que a União Soviética ela vai se dissolver em 1991 e aí Cuba ela vai perder a sua principal parceria comercial, que era a União Soviética, que se desmantelou. E nesse novo cenário, o embargo internacional, né, e comercial que os Estados Unidos, né, faz com Cuba trouxe danos terríveis. Né, e o país vai mergulhar numa profunda crise econômica e social. O que acontece? Você pergunta assim, tá, quem está governando Cuba neste atual momento? Gente, vamos analisar um pouquinho. O Fidel Castro, que fez toda a Revolução Cubana junto com o Che Guevara. O Che Guevara morreu tempos depois. E o Fidel continuou administrando Cuba. Ele vai administrar Cuba, gente, durante muito tempo, de 1926 a 2016. Tem noção? Ele fica até a morte dele. E aí o irmão dele assume, o Raul Castro. E aí você fala, tem eleição atualmente em Cuba? Tem, mas tipo assim, de um partido só, que é o cara que vai vencer realmente. E atualmente o presidente de Cuba, tá, é o Miguel Dias, que também é do Partido Comunista. Então Fidel, Raul Castro, Miguel Dias, todos são do único partido que tem lá, que é o Partido Comunista. Então assim, é uma eleição de um só, praticamente. Tá? Arredondando toda essa história. Então a Revolução Cubana foi esse auê, né? A libertação de Cuba da influência americana, que está sofrendo esse bloqueio até hoje, tem mais de 50 anos, né? E Cuba sobrevive a isso tudo. A medicina cubana é uma das melhores. Então, em meio a esse embargo econômico que os Estados Unidos tenta fazer, esse bloqueio, Cuba está sobrevivendo e bem em alguns aspectos, como na medicina. Tanto que ela vai importar médicos para outros países, como já ocorreu aqui, no qual médicos cubanos vieram trabalhar aqui no Brasil durante um tempo, nos Mais Médicos, que não existe mais, né? Chegou ao fim, mas em alguns quesitos, Cuba é uma das melhores do mundo, como medicina, educação e outros mais. Porém, outros tem um retrocesso, né? Tá bem atrasado, porque ela vive do que ela produz. Não vai muita coisa, né, de fora para aquele país, devido a esse bloqueio econômico criado pelos Estados Unidos, que prevalece até hoje. Então, gente linda do meu coração, é isso. Espero que tenham entendido o videozinho. Espero que gostem, tá? Deixa um like aí, ajuda, porque dá um trabalho danado fazer isso tudo. E nos vemos no próximo vídeo.